Olá, o meu nome é Antônio e moro no interior de São Paulo. Eu vou contar para vocês um relato que um amigo de trabalho me passou há algum tempo atrás, mas que por receio eu acabei não enviando. Mas agora eu tomei coragem de dividir esse ocorrido com vocês. O meu amigo Claudinho, assim como eu, é caminhoneiro e roda o país todo fazendo frete. Em uma dessas jornadas de trabalho, ele passou o maior sufoco. Claudinho foi contratado por uma grande fábrica, a qual não irei citar o nome, pois ela ainda existe. Ele foi contratado para fazer um frete que seria bastante lucrativo e muito acima do esperado para aquele tipo de transporte. Enfim, Claudinho ficou meio que com o pé atrás, mas a proposta era tão boa que ele logo aceitou. Ele pegou a sua carreta e foi até o local indicado pelo contratante do frete para carregar o caminhão. Entre um pallet e outro, ele percebeu uma estranha caixa quadrada de madeira de tamanho anormal que havia sido colocada entre os pallets. Muito curioso, ele resolveu perguntar o que era aquela embalagem. Porém, os funcionários que estavam carregando a carga desconversaram e não responderam. Já com o caminhão pronto e carregado, Claudinho então começou a seguir viagem. O percurso era muito longo e com muitas curvas e morros. Já se passava das 11 da noite quando em certo trecho começou a chover. Claudinho relatou que a visibilidade era horrível, mas por ter urgência na entrega do frete, ele resolveu seguir viagem mesmo assim, porém com mais cautela. Quando foi por volta de meia-noite, ele começou a ouvir uns barulhos estranhos vindo lá de trás do baú do caminhão. Era como se ele estivesse transportando um animal de porte grande, tipo um cavalo. Então, mais à frente, ele decidiu parar em um posto à beira da estrada para ir ao banheiro e pegar um café para evitar o sono e o cansaço. Quando já estava retornando para o caminhão, ele voltou a ouvir os ruídos vindo do baú e resolveu então ir ver do que se tratava. O posto de gasolina era afastado de tudo e seus funcionários naquele horário eram bem poucos. Então, Claudinho abriu o baú e acendeu uma lâmpada de LED improvisada dentro do local. Ele foi se aproximando da tal caixa e percebeu que tinha algo vivo lá dentro. Se tratava de uma espécie de cachorro grande e peludo que soprava de bravo com a presença dele ali. Quando ele se aproximou mais para poder ver melhor, aquele cachorro deu um uivo e se jogou na direção dele como se quisesse o atacar, o que o fez cair sentado de susto. Ele contou que, além disso, um cheiro horrível de carniça tomou conta do ambiente e que ele mal conseguia respirar. Então ele pulou para fora do caminhão e foi trancando tudo. Os dois frentistas que estavam no posto e ouviram o uivo também foram ver o que era. Porém, Claudinho desconversou e disse que tinha vindo do mato aquele som. Ele foi entrando na cabine e seguindo viagem, querendo mais do que nunca entregar logo aquela carga. O caminho todo da viagem foi tenso e quando por fim ele chegou ao seu destino, que era uma fábrica, ele foi informado que teria que descarregar parte da carga ali e a tal caixa seria entregue na fazenda do dono da fábrica, que não era muito longe daquele local. Os funcionários descarregaram o caminhão como se a tal caixa não existisse. Eles simplesmente a ignoraram. Após terminarem, passaram o trajeto para Claudinho. Como já era de manhã, pouco antes de chegar na fazenda, a curiosidade bateu. Então ele resolveu parar e ir até o baú para ver com clareza que bicho era que ele estava transportando. Ao entrar no local, com muito medo, ele foi se aproximando. Ao chegar bem próximo, ele quase teve um infarto de susto que levou vendo um rapaz completamente nu, deitado, dormindo dentro daquela caixa. Ao perceber a sua presença ali, aquele moço acordou assustado e contou ao Claudinho a sua história, que ele era um lobisomem e filho desse empresário rico, e por isso ele não poderia correr o risco de ser pego por aí em forma de fera. Então ele havia fugido de casa, onde o seu pai o mantinha trancado sempre que as crises apareciam. O moço contou ainda que ele não nasceu assim, que ele foi entregue em feitiçaria por ambição de seu pai em troca de riqueza, e que ele foi amaldiçoado ainda bebê, e que quando foi por volta dos seus 16 anos, foi que começaram as transformações, e a vida dele virou um pesadelo sem fim. Claudinho sentiu pena daquele pobre jovem, mas nada poderia fazer para ajudá-lo.
O rapaz contou ainda que o seu pai teve outros filhos, a qual eles o trata com amor e respeito, mas que ele, por ser um filho bastardo de uma empregada, acabou nessa situação. Que vez ou outra ele escapa e foge tentando ter uma vida normal, mas o seu pai, por ser muito poderoso, sempre o encontra e o traz de volta. E que sempre o trata como um animal e sem nenhum respeito pelo sofrimento dele. Claudinho, incrédulo do que estava vendo e ouvindo, com muita dor no coração, entregou a última parte da carga na fazenda do tal homem rico. Ele recebeu seu dinheiro e voltou para casa com aquela história toda na memória e uma tristeza sem fim do sofrimento daquele rapaz. Algum tempo depois, fazendo um frete para a mesma empresa, Claudinho soube por um funcionário que o filho mais velho do dono havia se suicidado. Depois desse dia, Claudinho resolveu abandonar o trabalho para aquela empresa e nunca mais atendeu um pedido do frete deles. Hoje, ele ainda exerce a profissão, mas a vida dele nunca mais foi a mesma. Enfim, a sina de quem tem essa maldição é muito triste, e mesmo relutante pelo que ele passou nesse relato do mistério do lobisomem no caminhão, eu senti a necessidade de compartilhar essa história com vocês. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.